A CPMI do INSS deve ouvir na próxima segunda-feira o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro. A oitiva, antes marcada para o dia 26, foi antecipada para dar prioridade às investigações sobre possíveis irregularidades em empréstimos consignados e prejuízos a aposentados e pensionistas. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito busca detalhar a atuação da instituição financeira na oferta de crédito vinculado a benefícios do INSS e também identificar eventuais responsabilidades. O presidente da CPMI, o senador mineiro Carlos Viana, informou que solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, a devolução à comissão de documentos relacionados às quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico de Daniel Vorcaro. Segundo ele, esses elementos são considerados fundamentais para a consolidação das provas e também para o avanço do relatório final. Em uma rede social, Carlos Viana publicou o seguinte, ele abre aspas aqui para a fala dele: "O nosso compromisso é com o Brasil e com as viúvas, órfãos e aposentados do nosso país que foram lesados justamente por quem mais deveria defendê-los. A CPMI seguirá com firmeza, responsabilidade e celeridade, colocando a verdade acima de qualquer disputa política e a justiça acima de qualquer interesse circunstancial", fecha aspas para essa fala de Carlos Viana por meio de uma rede social. O presidente da CPMI também explicou o que motivou ele a pedir aí a antecipação deste depoimento. Nesta segunda fase da CPMI, ouvir Daniel Vorcaro é um dos depoimentos mais importantes. A ideia é entendermos, investigarmos o que está por trás dos contratos entre as financeiras, fintechs e bancos com a Previdência e que resultava nos descontos bilionários de empréstimos consignados entre os aposentados e pensionistas brasileiros. Contratos que, na maioria das vezes, não eram fiscalizados, não eram acompanhados, e quando o aposentado ou a aposentada reclamavam que tinham sido vítimas de falsários, de pessoas desonestas, não encontravam respostas. Portanto, ouvi-lo, independentemente do dia, é uma necessidade. Agora, a antecipação, eu tomei essa decisão justamente para que se evitassem desculpas do não comparecimento na próxima quinta-feira. O acordo foi mantido e quanto antes nós o ouvirmos, melhor será para o povo brasileiro e para as respostas que a CPMI quer dar a todo o país. Bom, e ainda sobre este assunto, quem traz mais informações para a gente, direto de Brasília, sobre os bastidores aí, né? É a repórter Lara Alves. Lara, muita expectativa, claro, em torno deste depoimento de Vorcaro, né? E a gente pode falar que tem uma garantia de fato que ele vai comparecer aí à comissão na próxima segunda? Boa noite para você. Ei, Síria, boa noite para você, para a Luciene e para todos que estão conosco nesta quinta-feira. Olha, não dá para dizer com certeza que Daniel Vorcaro virá à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS para depor sobre a questão dos empréstimos consignados ofertados pelo Banco Master a aposentados e pensionistas do INSS. Houve, de fato, um acordo entre o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, com a equipe de defesa de Daniel Vorcaro. Os advogados sinalizaram que ele virá sim e comparecerá e responderá. Tem muita vontade de falar a respeito da questão do crédito consignado. Mas isso não é garantido, depende inclusive de uma autorização do Supremo Tribunal Federal para determinar como será feito o deslocamento do banqueiro que virá de Belo Horizonte para Brasília. Além disso, ele pode decidir de última hora não vir e, inclusive, pode pedir ao Supremo Tribunal Federal que seja entregue, feito a ele, um habeas corpus, permitindo que ele permaneça em silêncio, inclusive para tratar sobre as questões dos empréstimos consignados. Fato é que a semana que vem será uma semana basicamente dedicada a Daniel Vorcaro no Senado Federal. Primeiro, porque ele tem essa participação que foi antecipada para segunda-feira na CPMI do INSS, e depois porque também é
aguardada a presença dele na subcomissão do Banco Master, na Comissão de Assuntos Econômicos, que é presidida pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Essa presença de Vorcaro nessa segunda reunião, neste segundo encontro da subcomissão, ainda não está garantida, justamente porque ele pode justificar que já esteve na CPMI do INSS. Fato é que as duas comissões tratam de assuntos diferentes, uma sobre os empréstimos consignados e a outra, no caso da subcomissão da CAI, trata sobre as fraudes do Banco Master na venda de títulos podres ao BRB, o Banco de Brasília. Existe muita expectativa para essa reunião de segunda-feira, primeiro porque vai ser a primeira vez que Daniel Vorcaro vai falar sobre a situação do Banco Master, desde que ele foi preso, se tornou um alvo investigado da Polícia Federal e desde que foi decretada a liquidação extrajudicial do Master e também dos bancos correlatos, como por exemplo o Will Bank. Pois bem, ele vai falar. E o que foi combinado entre Viana e a defesa de Vorcaro é que ele responda sobre a questão do crédito consignado e desses contratos que, segundo tem alguns apontamentos, são contratos irregulares que não teriam as assinaturas comprovadas de aposentados e pensionistas que contrataram. Então, existe, portanto, uma suspeita muito grande de fraude nesses contratos, em pelo menos 70% dos contratos firmados pelo Banco Master. Claro que outros parlamentares vão poder questioná-lo a respeito dos títulos podres e a expectativa é que isto aconteça, que seja uma sessão bastante movimentada. Ela começará às 4 da tarde da segunda-feira e deve avançar pela madrugada, já seguindo o rito protocolar aqui do Congresso Nacional e do Senado e principalmente da CPMI do INSS. Portanto, abre-se a sessão com 15 minutos de fala para Daniel Vorcaro se apresentar, se ele achar necessário. Logo em seguida, abre-se o tempo para que o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, faça as perguntas que quer fazer a Vorcaro e aí o tempo dele é ilimitado. Depois, os membros da comissão, senadores e deputados, têm cada um 10 minutos para perguntar ou para fazer pronunciamentos. Logo em seguida, o presidente da comissão deve abrir um período de tempo para que os deputados e senadores que não são membros falem também com Daniel Vorcaro. E a expectativa é que justamente este momento seja mais movimentado com parlamentares que não participam tradicionalmente das sessões da CPMI do INSS, indo à comissão para interpelar Vorcaro sobre as fraudes no Banco Master, tanto dos empréstimos consignados quanto na questão dos títulos podres vendidos ao BRB. Tá certo, Lara Alves com a gente, muito obrigada pela participação, Lara. Os olhos voltados então para esse depoimento de Daniel Vorcaro na CPI do INSS, esse depoimento que foi adiantado de certa forma, né, para a próxima segunda-feira às 4 horas da tarde. Como a Lara disse para a gente, além da CPMI do INSS, na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Vorcaro deve falar no outro dia, na terça-feira, né? Essa comissão que é presidida por Renan Calheiros e aprovou a convocação no âmbito dos trabalhos de uma subcomissão que investiga o Banco Master. Mas como ela disse também ali, né, ele pode alegar que já esteve, no caso na terça, né, na segunda lá na CPMI do INSS, pode não comparecer aí na CAI. E, além dessas duas frentes, também foi protocolado um pedido de CPMI exclusivamente para o Banco Master. O andamento está nas mãos do presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, que precisa marcar uma sessão conjunta e ler aí o pedido de instalação para que a comissão seja iniciada. Se for criada, o empresário também poderá ser convidado a falar, mas não há data para isso de fato acontecer. Lembrando, né, gente, que Vorcaro ele já prestou depoimento na Polícia Federal, não sei se vocês se lembram aí, lá no final de dezembro de 2025, né? Ele foi ouvido naquele inquérito que apura ali fraudes financeiras e práticas irregulares ligadas ao Banco Master. E na ocasião, ele negou que o banco tenha cometido fraudes e ele disse que queria restabelecer a verdade e que não era para ter liquidado o Master, né? Palavras de Vorcaro. Ele também citou conversas com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a proposta de venda do Master ao BRB.
Segundo ele, houve mais de um encontro para tratar de fato aí dessa negociação. E mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro colocaram o ministro Dias Toffoli também no centro aí dessa investigação toda, no centro das atenções relacionadas a esse assunto, né? O material indica vínculos diretos entre o empresário e o ministro do STF, incluindo, gente, tratativas financeiras, né, ligadas aí a um empreendimento imobiliário. A partir dessas revelações que cresceram ali os questionamentos, né, sobre a atuação do ministro Dias Toffoli neste inquérito e acabou com o afastamento dele, né, da relatoria. Bom, e sobre a expectativa para esses depoimentos, né, que nós falamos aqui, Lara trouxe informações para a gente também de Brasília, esses depoimentos de Daniel Vorcaro, nós vamos conversar agora com o advogado criminalista Eduardo Milhomens, a quem eu já dou a boa noite, dou as boas-vindas mais uma vez, segunda vez essa semana aqui com a gente, né, Eduardo? E eu já começo te perguntando se a antecipação desse depoimento do Daniel Vorcaro pode indicar, de certa forma, uma urgência ou uma mudança mesmo de estratégia na condução dos trabalhos aí na CPMI. Agora sim, boa noite para você. Boa noite, Síria. Muito obrigado pelo convite. Sempre que você chamar, nós estaremos aqui com todo prazer. Uhum. Bom, a gente tem que lembrar que aqui estamos em duas frentes. A parlamentar, que tem, através da CPMI, realizar um procedimento de investigação, e a Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária, essa vinculada aí ao Ministério Público Federal, que vai tratar dos crimes em si. Elas podem comunicar sem problema nenhum. O que for feito em uma pode ser transferido para outra, com autorização assim, dos presidentes de cada uma desses inquéritos, e ao final a gente vai ter aí o Ministério Público, e a CPMI faz os trabalhos dela e encaminha isso depois também para o Ministério Público ou para os outros órgãos fiscalizadores. A diferença básica é que a agenda da CPMI é uma agenda política. Então, a verdade é que nós temos aqui não uma questão de estratégia de investigação e não uma conduta de investigação paulatina, e sim uma estratégia política. No caso, a gente sempre tem que lembrar que ainda estamos, apesar de não estarmos ainda em período pré-eleitoral, pré-campanha presidencial, a gente já está entrando aí no clímax e o campo político com o campo da investigação criminal. Olá, Eduardo, boa noite. Bom, a gente já sabe que Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, foi chamado à CPMI do INSS para falar ali sobre a questão dos empréstimos consignados que tinham essa assinatura do Banco Master. Mas, também conhecendo o ambiente do Congresso Nacional, nós sabemos que as perguntas elas devem ir além desse tema. O relator, outros parlamentares, deputados e senadores devem fazer perguntas mais amplas sobre essa investigação envolvendo o Banco Master, com base em notícias, informações que têm saído e o interesse também que há ali dentro desse campo político sobre esse assunto, sobre essa investigação que está em andamento de fraude do sistema financeiro. Qual que é o limite ali na sua avaliação? O Daniel Vorcaro, ele tem uma prerrogativa, tem um espaço para responder essas outras perguntas, ou ele deve ficar restrito mesmo ali na CPMI do INSS a essa questão dos empréstimos consignados? De que forma essas perguntas mais amplas podem interferir na situação dele diante dessa investigação? Essa pergunta é muito boa, porque a gente tem que entender que a CPMI não fechar. Tem que se focar. A gente está com um problema de áudio com o Eduardo Milhomens. Acho que agora voltou, né? Então, um problema na comunicação aí no áudio do Eduardo Milhomens. A gente não estava entendendo muito bem a explicação dele sobre a pergunta, respondendo à pergunta da Lu Landim, nesse caso aí do depoimento de Daniel Vorcaro. Esse assunto que tem movimentado bastante os noticiários dos últimos dias, né? Essa expectativa, portanto, para esse depoimento, para essa fala de Daniel Vorcaro, ele que chegou a adiar, né, inicialmente, a participação na CPMI, a
defesa alegou ali questões, problemas de saúde, mas dessa vez há uma grande expectativa, como a Lara Alves disse pra gente, não dá para garantir que de fato dessa vez ele vá participar, mas a expectativa é grande, de certa forma a gente acredita que ele vá, de certa forma agora de fato, comparecer a essa sessão. Contato restabelecido agora com o advogado criminalista Eduardo Milhomens. Agora sim, Eduardo, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente, querida. Pode seguir na sua resposta aí em relação a essa questão do depoimento de Vorcaro, pergunta da Luciane Landim, lá de Brasília. Luciane, a CPMI ela tem um campo fechado de conduta e ela não pode abrir esse campo, é proibido por lei. A CPMI tem que ter um foco em uma questão e no caso é o INSS. Neste caso, se houver outras perguntas que saiam deste campo, cabe, logicamente, ao presidente que controla os trabalhos da CPMI, barrar essas perguntas, indeferir essas perguntas. E também pode haver, no campo dos advogados do Daniel Vorcaro, um habeas corpus para, não que ele não fale, mas que ele apenas fale aquilo que está significativamente destinado a falar em uma CPMI do INSS. E neste caso ele pode falar o que nós chamamos de silêncio. Eu só vou responder aqui nessa CPMI do caso do INSS. Isso ocorre não só na CPMI, mas também em inquéritos de investigação, cujos advogados têm que ter acesso antes, saber o que vai ter ali naquele bojo e aquele que é investigado, ele responder apenas o que lhe está dentro daquela investigação. Agora, Eduardo, outro ponto. Há diferença jurídica entre ser convocado como testemunha ou como investigado em uma comissão parlamentar de inquérito, como nesse caso do Eduardo Vorcaro? Existe sim. A testemunha, ela não pode se calar ou mentir sob pena de responder pelo crime de falso testemunho, seja na omissão ou seja na mentira. Já aqueles que são investigados, eles têm, por direito constitucional, e é um direito amplo que é reconhecido no mundo inteiro, de não produzir um depoimento contra si mesmo. Exatamente por isso, ele tem o direito ao silêncio. Isso a gente vê muitas vezes em filme, né? O famoso aviso Miranda, quer dizer, você tem o direito de permanecer calado e caso permaneça calado, isso não vai ser usado contra você. Mas se resolver falar, as suas palavras podem ser usadas pelo juiz para condenar ou pelos investigadores para te indiciar ou não. Então o direito ao silêncio é sagrado, seja no campo jurídico, seja no campo da CPMI. Agora, o fato de Daniel Vorcaro já ter prestado depoimento, como a gente disse aqui mais cedo, à Polícia Federal, pode interferir nessa oitiva na CPMI do INSS? Eu acredito que não, porque, igual eu falei, são campos destinados de investigação diferentes. A Polícia Federal, ela tem uma linha investigativa, ela tende a buscar crimes, ela tende a buscar fechar o inquérito com o indiciamento, quer dizer, apontar os supostos autores de crimes. Já a CPMI, ela quer dar uma resposta social e também outros meios, né, para melhorar o sistema, para ver o que pode ser feito dentro do campo legislativo para que isso não ocorra mais, que fique mais seguro o nosso sistema jurídico como um todo. Então, apesar de elas terem funções diferentes, elas podem se comunicar, isso sem problema nenhum. E também, se uma está atrapalhando a outra, é só você não comunicar, quer dizer, elas ficam estanques e você pode utilizar só aquilo que lhe preserva. Lógico, do inquérito policial é a autoridade policial, o delegado de polícia que conduz, é o presidente do inquérito, e da CPMI, quem faz o requerimento de uma para outra é o presidente da CPMI. Agora, do ponto de vista penal, Eduardo, quais crimes podem estar aí em discussão em caso de supostas fraudes em empréstimos consignados aí ligados ao INSS? A gente tem os crimes de falsificação, nós temos os crimes contra o sistema financeiro, que são crimes de uma lei específica, são crimes de
jurisdição federal e que servem para proteger o nosso sistema financeiro, não a instituição financeira, mas sim o sistema financeiro como um todo. Nós temos as fraudes, nós temos a corrupção que pode existir, que é um tipo sempre muito aberto, se funcionário público foi utilizado para não realizar aquilo que a lei manda, e aí foi pago por isso. A gente pode ter os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa, que esses crimes, sempre que estão estruturados dentro de criminalidade mais robusta, nós temos a organização criminosa, a lavagem de dinheiro. Afinal de contas, para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro não pode ter entrado no sistema financeiro de forma comum, porque chamaria a atenção. Então, a lista de crimes aqui é muito extensa, Síria. E aí a gente vai ter muita dificuldade, o Ministério Público, com certeza, não vai conseguir em uma denúncia só, caso se concretize tudo isso que as investigações apontam, numa denúncia só, abarcar todos esses crimes. Ele deve fatiar a ação penal e ir paulatinamente verificando cada crime, cada fato, dividindo em várias partes. Eduardo, e se de fato forem comprovados aí, né, prejuízos aos aposentados e também pensionistas do INSS, né? Quais responsabilidades podem recair sobre as instituições financeiras? As instituições financeiras que participaram de alguma forma desse conluio, desse tipo de criminalidade, elas vão responder criminalmente os seus agentes, porque a instituição financeira ela não responde criminalmente, ela tem pena privativa de liberdade, mas as instituições financeiras que supostamente participaram disso, elas suportam sim as indenizações que podem vir, o estorno daquele prejuízo causado aos contribuintes, aos aposentados, dentre outros. No Banco Master, infelizmente, o que acontece é que o Banco Central liquidou o Banco Master. Então, na verdade, não existe mais ali nenhum projeto que verifique ou ações ou alguma coisa que possa efetivamente devolver para os aposentados. Como se percebe, assim, preliminarmente o banco, o Banco Central avisou, tanto que eles vão ter que usar o fundo, né, um fundo de todas as instituições financeiras para pagar os CDBs e os CDIs que o Banco Master espalhou, pulverizou aí pelo mercado, ou seja, ele não tem mais dinheiro para pagar, e por isso que ele está utilizando o dinheiro de outras instituições financeiras como garantia. E aí você não vai ter esse dinheiro, você não vai ter esse patrimônio. Lembrando sempre que aqueles administradores do banco, em termos de liquidação, eles pagam e têm o prejuízo em cima do patrimônio deles. O Banco Central já deve estar realizando essa busca de patrimônio pessoal dos diretores, dos presidentes do banco, para ressarcir primeiro o fundo garantidor e posteriormente os criografários. Infelizmente, a nossa lei deixa aí os aposentados por último. Agora, outro fato que a gente também trouxe aqui, tem essa previsão do depoimento dele na CPMI do INSS na próxima segunda. Ele também foi convocado para prestar esclarecimentos aí na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é presidida ali pelo senador Renan Calheiros. Isso já vai ser, a previsão é que seja na terça, né? Na segunda na CPMI e na terça nessa comissão. Na sua avaliação, esse segundo depoimento dele pode, de alguma forma, aumentar os riscos jurídicos aí para Daniel Vorcaro? Essa segunda CPMI, a CAI, no caso, essa sim nós temos um problema dele, que são os crimes mais graves contra o sistema financeiro. Aquilo tudo que ele negou lá na Polícia Federal, agora vão ser perguntados ou perguntados de forma diferente, ou mesmo houve uma modificação na estratégia da defesa. E além disso, nós sabemos muito bem que o presidente da CAI é o Renan Calheiros, que não tem ali um certo, como eu posso falar, uma certa, um paralelo com o que nós chamamos aqui do Centrão, né? E aí a gente vai entender, igual eu falei lá atrás, que o campo político
nesse outro é muito mais destrutivo e muito mais direcionado a pessoas que não estavam, por exemplo, ainda citadas na CPMI do INSS. Agora sim, nós vimos o Centrão se movimentando, uma carta para proteger o ministro Dias Toffoli, uma carta muito para se sair desse escândalo do Master, mas nós sabemos ali que existem, dentro daquilo que a própria Polícia Federal vem investigando e outras ações que vieram posteriores, buscas e apreensões, que pode acertar ali os partidos do centro. E acredito eu que seja essa estratégia política do Renan Calheiros nesse momento. Agora, tem a possibilidade também da criação de uma CPMI exclusiva, né, que seria a CPMI do Banco Master. E aí tudo depende ainda do presidente do Congresso, né, Davi Alcolumbre, em relação a esse assunto. Você acredita que nesse fato, com a criação dessa CPMI, se for o caso, isso pode de fato mudar aí o cenário jurídico de tudo isso? O cenário jurídico, eu acho muito difícil ter uma modificação muito grande por uma criação de uma CPMI. Até porque o cenário jurídico está muito mais vinculado aos inquéritos policiais que estão tramitando junto ao STF e com a presidência da Polícia Federal, do que efetivamente com a CPMI, que pode ou não ser criada. Eles estão, juridicamente falando, eles estão correndo, eles estão sendo investigados. Imagina a quantidade de dados que a Polícia Federal está agora refinando para trazer novas fases da investigação ou até mesmo pedir novas buscas e apreensões, colocar novas pessoas dentre esses pedidos, e isso não vincula em nada no campo político a CPMI. O que pode acontecer com uma CPMI é uma pressão maior em cima do caso em si. Quer dizer, ficando na CPMI, a todo momento isso vai estar nos jornais. E comunicar com os inquéritos policiais, nós vamos ter aquilo que nós vimos ali um pouco na Operação Lava Jato, que de 2014 para frente acabou colocando em todos os jornais, todos os dias, em todos os veículos de comunicação, a gente tinha notícias sobre a investigação no campo do que a gente chamou de Operação Lava Jato. Isso pode aquecer, pode trazer uma nova corrida e uma nova frente para que isso ocorra também no caso do Master. Para depender aí do conteúdo dessa oitiva de segunda, dessa de terça-feira, né? Quais podem ser os próximos desdobramentos jurídicos desse caso, Eduardo? A gente deve ter agora uma pressão muito grande em cima da Polícia Federal, caso apareçam novas informações, dados novos, pessoas novas, indicações de novos alvos que talvez a Polícia Federal ainda não tivesse pensado ou soubesse sobre isso. Eu não acredito que a gente vai ver, e muitas pessoas ainda se espera muito isso numa CPMI, mas ainda não aconteceu em nosso país, a pessoa chegar lá e falar, vou falar tudo, vamos jogar as coisas, vamos colocar os pontos nos is aqui, foi isso que aconteceu, isso, pronto, acabou. Isso talvez estrategicamente não seja nem um campo de se fazer isso, seja numa CPMI. Porque caso você faça isso, você perde ali um pouco da barganha que você pode fazer, por exemplo, com o Ministério Público Federal, em termos de delação premiada. Ter aqueles institutos de delação premiada, diminuição de pena e etc., que você não faz numa CPMI, que você deve fazer no campo jurídico ali dentro do inquérito policial, com o Ministério Público ou com o delegado de polícia. Então, por isso, não é o campo ideal para você realizar qualquer... Nós tivemos novamente um problema com a comunicação do Eduardo Milhomes. Espero que a gente consiga retornar, né? Porque ele estava falando um pouco dessa estratégia, né? Que ele não acredita que vai ser o momento ali que Daniel Vorcaro vá falar tudo, né? O fato é que tem muita gente de orelha em pé, muita gente preocupada, muitos empresários, né? Minas Gerais, São Paulo, Brasília,
preocupado de fato com esse depoimento na CPMI da segunda-feira. Você falava você explicava que acredita que não vai ser o momento que ele vai chegar falando tudo, né, Milhões? Porque, igual eu falei, eu estava falando, o campo ali não é para isso. Se você De novo a gente teve uma interferência, espero que a gente consiga só concluir, porque eu queria saber também do Eduardo Milhomes ali, ele como jurista, como especialista nessa área, né, como advogado criminalista, como que ele espera, né? Qual que é a expectativa dele em relação à estratégia da defesa de Vorcaro para esse depoimento na segunda-feira, né? O que a gente pode esperar, portanto, de segunda-feira, dessa oitiva na CPMI do INSS, né? Talvez ele não vá falar tudo de certa forma, mas será que ele vai preparar ali a defesa, né? Orientá-lo ali a falar sobre alguns assuntos, a soltar algumas coisas? Como que é isso, né? Você estava me ouvindo sobre essa questão, Eduardo? Agora sim. Sim. Pois é, e eu queria entender. Eu acho que no campo da CPMI, estrategicamente, para a defesa e para o Vorcaro, não é interessante você chegar lá falando tudo, dando muitas informações informações no sentido de confissão. Olha, vou falar tudo, vou confessar e vou delatar as pessoas. Por quê? Se você for fazer isso, seria interessante fazer dentro do campo jurídico, dentro do inquérito policial, dentro de um acordo com o Ministério Público, uma delação premiada, um acordo de não persecução penal, um acordo que você tem uma vantagem por estar realizando a delação, indicando e expondo os fatos e os crimes que você fez. E aí ganhar com isso, porque a lei permite, a 12.850, ganhar algum desconto nas penas futuras que você possa vir a responder dentro do inquérito policial e dentro de uma ação penal provocada pelo Ministério Público. A gente viu isso acontecer com o Cid, nós vimos isso lá atrás na delação da Lava Jato, vários delatores, e isso a gente não seria o ideal realizar isso, até não pode, dentro de uma CPMI. E se você fala alguma coisa nesse sentido, você perde que é a informação que a delação tem para fazer um acordo melhor no campo do inquérito policial ou com o Ministério Público. Então, não acredito que ele chegue lá e fale, olha, foi assim que aconteceu, eu fiz mesmo, e etc. E foram essas pessoas que me ajudaram, os crimes foram esses. Esse não é o campo, a CPMI não é o campo ideal para se realizar esse tipo de declaração. Você acredita que a estratégia da defesa também vai continuar nessa negativa dos fatos, ainda na CPMI também? Acredito eu que sim, Cira. Eu acredito até porque você não tem, e aí, pensando muito na defesa técnica, ele ainda não tem a amplitude daquilo que a investigação tem em mãos. Então, muita coisa ainda está acontecendo, muitas diligências estão ocorrendo, a gente tem as quebras de sigilo bancário, nós temos as quebras de sigilo telefônico, nós temos as buscas e apreensões, nós temos as buscas e apreensões que vêm com computador, pendrive, dados infinitamente, uma grande quantidade de dados que nem mesmo a investigação já sabe e a defesa muito menos. Então, neste caso, cabe à defesa se resguardar um pouco, até para verificar a estratégia, para dar melhores opções ao cliente. Falar, olha, afinal de contas, aqui existe a possibilidade de você fazer uma delação, ter uma diminuição de pena, aqui realmente existe prova contundente, e aí a gente vai trabalhando isso. Então, por isso, você se torna mais, se guarda melhor, exatamente por isso. É interessante até nessa pergunta, dentro do inquérito policial, no Código de Processo Penal, a última pessoa a falar é o acusado. A polícia vai lá, investiga tudo e no final ela chama ela para ele explicar o que está acontecendo, para ele dar a sua informação. Aqui a gente pulou um pouco as etapas, né? Acho que as pessoas foram lá e resolveram fazer primeiro a fala dele, querendo buscar alguma coisa nesse sentido, e depois o inquérito foi destrinchando por aí. Então, a gente tem isso. Acredito eu que ainda vai demorar um pouco para a gente ouvir alguma coisa mais em sentido
concreto sobre uma delação ou uma confissão do Daniel Vorcaro. Ainda podemos esperar muitos desdobramentos e a gente vai trazer tudo para você aqui no Tempo News. Eduardo Milhomes, advogado criminalista, muito obrigada mais uma vez pela sua análise, pela participação conosco aqui no Tempo News e até uma próxima, Eduardo. Boa noite. Obrigado, boa noite.